Senhor, nós atendemos a este convite e viemos aqui para te adorar. Queremos agradar-te, cantando hinos, queremos agradar-te, lendo a tua palavra, ouvindo o que tu tens para nos ensinar, falando uns com os outros, servindo-nos uns aos outros, orando. E para isso, ó Deus, nós rogamos a tua bênção para esta tarde, este tempo em que nos reunimos aqui. Pedimos isto em nome do teu Filho. Amém. Podem sentar, irmãos. E abrir a Bíblia em Mateus, no capítulo 23. Mateus 23. Nós vamos ler apenas o versículo 23, na verdade, uma parte do versículo 23 deste capítulo. É um texto e um tema sobre o qual nós já há um tempo atrás meditamos, mas na sequência do que estamos a estudar em Gálatas e daquela expressão que Paulo usou no capítulo 2, ele disse que pediram, sugeriram, orientaram para que ele se lembrasse dos pobres. E no capítulo 6, ele fala de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, façamos o bem a todos. E vimos que são expressões de demonstrar misericórdia. E essa expressão na quarta-feira, especialmente no nosso estudo de quarta-feira, esse estudo mais profundo em que nós desenvolvemos o que pudermos da passagem que foi exposta, respondemos a perguntas, imaginamos alguns cenários, alguns casos em que nós podemos exercer essa misericórdia, como se exerce misericórdia, como é que se faz o bem, como é que nos lembramos e como é que nos devemos lembrar dos pobres à luz da Bíblia. Nós, então, conversamos um pouco, mas eu senti esse desejo, essa necessidade, acredito que vai ser relevante voltarmos a esta passagem, o versículo 23, e falarmos de novo sobre misericórdia, esse conceito de misericórdia. Antes de entrarmos nesta outra parte de Gálatas, no versículo 11, Gálatas 2, versículo 11, quando Paulo tem que falar com Pedro, ele diz, ele resistiu-lhe face a face. Na verdade, ele diz, eu confrontei-o, porque ele tornara-se repreensível. Ele fez algo que era necessário repreender, corrigir, dizer isso assim não está bem. Então Paulo não apenas sentiu amor, não apenas sentiu compaixão, não apenas sentiu misericórdia, não apenas sentiu que desejava ou que precisava fazer o bem a Pedro, ele fez. Ele falou com Pedro, resistiu-lhe face a face. E este capítulo todo ele é uma confrontação de Jesus a homens que esse capítulo 2 descreve. A carta aos Gálatas descreve homens como estes que Jesus teve que enfrentar e confrontar. Os fariseus, os religiosos, os conhecedores, os escribas, os conhecedores das Escrituras. E aqui, então, neste capítulo todo ele fala dessa conversa confrontativa que Jesus teve com esses homens. E ele descreve, são 8 ais. Começa aí no versículo 13. Ai, foi um lamento, mas é um lamento confrontativo, é um lamento de chamada de atenção. E chegamos então ao versículo 23 e Jesus diz a esses homens, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Porque aquelas, as primeiras, fazem parte da lei. Não tem nada de errado em dar o dízimo. De tudo o que colhe, de tudo o que recebe. Na verdade, não tem nada de errado porque é o certo. Na lei de Deus, no coração de Deus, o certo é isso. É dar a 10ª parte, é dar pelo menos a 10ª parte daquilo que recebe.
Esse é o ensino de Deus, é um ensino bíblico. E Jesus diz, não deviam omitir essas coisas, contudo deveriam priorizar o que é o mais importante na lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Há um texto paralelo, está em Lucas 11, nós já vamos lá, mas é muito semelhante, portanto é o mesmo texto, mas a tradução é um pouco diferente. Mas aqui neste capítulo nós vemos essa condenação daqueles homens, daqueles líderes religiosos, do seu sistema hipócrita, e Paulo está a lidar com esse sistema e com esses líderes religiosos hipócritas, legalistas, na carta aos Gálatas, e aqui Jesus lidou diretamente. Lida com as maneiras farisaicas de demonstrar o descaso pelo que é o mais importante, o básico da lei. Essa ideia de coar o mosquito e engolir o camelo. Preocupados com a aparência e com o dízimo das pequenas sementes, mas é esquecer aquilo que é maior na lei de Deus, de amar o próximo, de fazer o bem, de querer o bem e fazer o bem, sentir misericórdia, de realmente amar e de se sacrificar e de ser efetivo na demonstração desse cuidado. Há aqui um descaso para com a essência da lei, o coração de Deus. E é esse descaso que deixa Jesus zangado e ele faz esse confronto. Ele resiste face a face a estes homens. Mas nós vamos ver então o que significam estes termos. Na Bíblia, o que é que a Bíblia diz sobre a justiça, misericórdia e fé? Usaremos alguns recursos, dicionários de teologia, mas esses dicionários de teologia, eles remetem-nos, eles lembram-nos o que a Bíblia diz e o uso que estas palavras têm no seu contexto bíblico, nas histórias em que surgem. Estes são, portanto, os preceitos mais importantes da lei. Estas três expressões. Então, por justiça, nós entendemos que a palavra bíblica, quando usada na Bíblia, ela tem este sentido de algo que é separado. Há uma separação, uma divisão. A ideia de esquadrinhar. Esquadrinhar é fazer pequenos quadrados para que eles possam ser analisados com mais atenção ao pormenor. É essa separação nesse sentido de haver uma proximidade com pequenas partes. É uma seleção concernente àquilo que é justo ou injusto, certo ou errado, para que possa haver uma sentença de condenação ou de absolvição, de acordo com o padrão que for colocado. Então este é o sentido da palavra justiça. Em Israel, a justiça era aplicada com o intuito de restaurar a paz dentro da respectiva comunidade, fosse a família, a tribo, a nação. Justiça era para que pudesse haver paz. Era o exercício da justiça, quando o bem era aprovado, o mal era condenado, que trazia paz aos habitantes, aos integrantes da comunidade. Em casos difíceis, importava na remoção do membro que cometia ofensas. E muitas vezes isso implicou a morte. Não apenas excluir, mas já que Israel era um Estado, exercia a justiça dessa forma, removendo o ofensor, o pecador, matando-o se necessário fosse. E para alguns pecados, a justiça era a pena de morte. Mas há uma raiz para esta palavra que, ao julgar, ao exercer justiça, a questão não é chegar a uma decisão, mas restaurar um relacionamento. Esse é o objetivo de exercer justiça. Não é apenas o bem pelo bem, não é apenas o que é reto pelo que é reto, mas há uma pessoa para restaurar um relacionamento, para reedificar, para religar. E nós temos um exemplo aqui em Gênesis 16. Quando Sara, ainda na altura chamava Sarai, ela teve um problema com o marido, Abrão na altura, depois mais tarde Abraão.
Mas ela diz assim no versículo 5 deste livro, em Gênesis 16: seja sobre ti a afronta que se faz a mim, que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para que tu pudesses ter descendentes, filhos com ela, mas ela, vendo o que concebeu, desprezou-me, maltratou-me. Agora, diz ela, julgue o Senhor entre mim e ti. Nós temos um problema. Agora é preciso justiça. Porque o nosso relacionamento ficou afetado. Sarai, esposa, Abraão, marido. O relacionamento entre eles ficou afetado e o pedido dela que Deus julgue entre nós. Que Deus exerça a justiça entre nós. Portanto, o conceito de justiça, ele traz esta ideia, é para restaurar relacionamentos, é para que as pessoas fiquem bem umas com as outras. E é a justiça que traz isso. A palavra bíblica é nesse sentido que é usada. O juízo divino não é apenas um princípio legal ou uma norma moral, mas regula as relações numa sociedade. E Deus, Ele tem relacionamentos, Ele está envolvido com o seu povo, Ele importa-se com relacionamentos entre o seu povo. E por isso justiça é importante. Em Isaías, no capítulo 30, versículo 18, torna-se evidente que esta palavra, justiça, juízo, também significa graça e misericórdia. Aqui significa salvação para um remanescente aflito. O Senhor espera para ter misericórdia de vós e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então Deus, por ser um Deus de justiça, Ele quer ter oportunidade de demonstrar misericórdia. Porquê? Porque Ele é justo. Interessante ver essa ligação. A compaixão, a bondade, Ele quer restaurar relacionamentos, Ele quer abençoar e por isso é preciso exercer justiça. Mais à frente neste capítulo, versículos 19 a 21, diz assim: não chorarás mais. Estás triste? Eu vou agir, eu vou trabalhar, eu vou ser justo para que essa tristeza cesse. Versículo 20 diz assim: embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição, contudo, não se esconderão mais os teus mestres, os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Isto é justiça, isto é misericórdia, isto é amor. É dizer, está errado, não andes por esse caminho. Isso é caminho de tristeza, isso é caminho de aflição e de angústia. E essa voz, a voz de Deus, do Espírito, do povo de Deus, a voz da justiça a dizer, corrige. Não andes por aí. Anda pelo caminho justo, pelo caminho reto. Então, justiça significa destruição para os orgulhosos, também significa ajuda para os fracos. Ezequiel, capítulo 34, versículo 16. O conceito, a palavra justiça aplicado aqui a este cuidado pastoral. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei, pastoreá-las-ei com justiça. É coração do pastor exercer justiça, fazer o que é certo. Então, como pode ser visto, a partir destas passagens, também do exemplo de Jó, a justiça de Deus está muito além da compreensão humana. Ninguém ensina o caminho da justiça a Deus. Ele é que sabe o que é certo, o que é reto, o que é justo. Nós lemos também em Isaías esta pergunta: quem é que ensinou? Com quem tomou o conselho o Senhor? Quem é que foi ensinar ao Senhor? Com quem é que ele tomou o conselho para que lhe desse compreensão? Quem é que pode ensinar algo a Deus? Nós já cantamos isso. Quem o instruiu na vereda do juízo? Quem lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Há alguém mais sábio, mais entendido, mais justo do que o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, o Deus que criou todas as coisas? A resposta é não. E esse entendimento, perceber que Deus é omnipotente, Ele tem todo o poder,
mas é também uma expressão que nos ajuda a perceber a fidelidade de Deus a Deus e o caráter dele gracioso. E ele é fiel ao seu próprio caráter, gracioso e misericordioso. E há aqui uma tensão entre o exercer justiça e de punir o pecado, punir a ofensa, mas ao mesmo tempo ser gracioso e misericordioso e perdoar a ofensa. Há uma tensão que permanece. Uma vez que a mesma expressão traz a ideia de salvação e de julgamento, de punição. No Salmo 101, há um uso da expressão justo e que está muito relacionada, portanto, com este versículo que estamos a estudar, em Mateus 23, versículo 23, onde a repreensão que Jesus faz aos fariseus não é porque eles estavam a negligenciar o mandamento ou o julgamento de discernimento em relação aos outros, mas eles estavam a ser indiferentes ao direito dos pobres. E é que esta é a relação com Gálatas capítulo 2, versículo 10. Nós percebemos que eles estavam a criar esquemas para justificarem a sua avareza, para justificarem a sua indiferença para com os necessitados, com os pobres, e Jesus viu isso. Ele percebeu esse ardil. É por isso que ele confronta, é por isso que ele resiste face a face. Então o juízo, a ideia da justiça é esta sabedoria para distinguir, para aprovar, considerar, saber o que é certo, saber o que é errado, mesmo agindo de forma aparentemente correta, justa, Deus vê o coração e sabe porque é que estão a fazer daquela forma, aquele ato externo. E o juízo, o verdadeiro juízo, o discernimento, não fica a olhar apenas o comportamento, mas inquire, quer saber a origem, porquê, o pensamento, a atitude, o sentimento, o que está por detrás. Um outro conceito importante da justiça, e aqui aumenta a atenção, é que o fundamento da libertação é o perdão, um dom da graça. Isto foi prometido por Jesus para que assim os seus discípulos aguardem ansiosamente o último dia e orem pela vinda do reino. A ideia do jubileu, aquele ano de perdão, e há uma referência, aponta para o dia em que Jesus voltar a estabelecer o seu reino, essa forma graciosa, misericordiosa, quando Ele vai estender o perdão. O perdão é desfrutado apenas em comunhão pessoal com Jesus. Deve-se orar por perdão e deve haver prontidão para perdoar os outros. É assim que nós devemos nos aproximar do ofensor, de alguém que nos ofendeu ou de alguém que ofendeu a Deus. É ter essa prontidão. Eu vou exercer justiça, eu vou confrontar, mas na expectativa que haja arrependimento. E se há arrependimento, se há entendimento do juízo de Deus, da sabedoria de Deus, eu vou com essa disposição para perdoar a ofensa. Eu vou com essa disposição para restaurar, para estar em comunhão com essa pessoa de novo. A ira de Deus contra a impiedade, contra a perversão, as coisas más, as obras más, já se manifestou, está a manifestar-se. O que nós vemos de imoralidade sexual por aí, na sociedade, mostra que a ira de Deus já se revelou. Deus já julgou a humanidade. Este tipo de comportamento que nós vemos, esta imoralidade sexual desenfreada, é uma prova de que Deus está zangado e já exerceu o seu juízo sobre uma grande parte da humanidade. Não é que Ele vai exercer um juízo, é sim, Ele vai continuar a exercer, as coisas podem piorar, sim, mas Deus diz que quando está zangado, Ele entrega aos próprios desejos. Não é que Ele lança um raio para queimar, não é que Ele pega e lança no lago de fogo e enxofre, não manda uma doença. Ele diz, quando Ele está zangado, Romanos 1 diz, Ele entrega aos seus próprios desejos. Faz o que tu queres. Queres liberdade, homem, para casar com outro homem e ter relações sexuais com esse homem? Faz.
Isso é prova de que Deus está zangado. Quando estamos zangados, verdadeiramente zangados com os nossos filhos, porque não nos obedecem, depois de instruir, não ponhas o dedo nesse buraco. Mas Ele insiste, se nós estivermos mesmo zangados, queres pôr o dedo? Põe. E vais ver o que vai acontecer. Põe. Quando estamos mesmo zangados, nós fazemos isso. Nós permitimos essa desobediência, essa maldade. A ira de Deus contra a impiedade já se manifestou. Nós já estamos a viver dias da ira de Deus. Mas a sua bondade deixa espaço para arrependimento. Porque no capítulo 2 de Romanos diz que Deus, por ser bondoso, a sua bondade permite que as pessoas se arrependam e que não ponham o dedo no buraco, não se entreguem a comportamentos perversos, maus, pecaminosos, destrutivos. Ele dá espaço para o arrependimento. A decisão final, o julgamento final, ainda está no futuro. Isso torna a justificação a questão mais crítica na vida humana. A resposta está na graça justificadora de Deus estabelecida em Cristo, a doutrina da justificação que é explicada nesta carta, especialmente no capítulo 4 e 5 de Romanos. E com base nesta graça, os pecadores podem ter a certeza da salvação do julgamento. Por estarem em Cristo, por serem escondidos em Cristo, porque Ele é justo e dá a sua justiça ao que crê nele. É essa doutrina da justificação que dá a garantia da salvação. Isto não significa uma indiferença frouxa ao erro moral, àquilo que Deus diz que está errado. Não é uma frouxidão, não é fraqueza, mas é um reconhecimento da solidariedade na culpa. É saber, eu tenho a mesma natureza, eu tenho os mesmos desejos, eu podia estar no lugar dele. É empatia, é solidariedade, ele é humano como eu. Assim, a disciplina da igreja não deve ser dura e condenatória, mas deve usar os métodos de edificação e do cuidado pastoral. A seriedade do julgamento divino preserva a igreja do criticismo legalista. O legalista, ele defende a lei, ele só defende o sentido da verdade, mas falta-lhe a ação, o discernimento da atitude, do coração, da misericórdia. Então, para aplicar sobre justiça, algo bem prático, nós devemos sim orar. Pedir a Deus, Deus, eu preciso de discernimento. Eu preciso perceber melhor, esquadrinhar melhor o meu coração, o coração dos meus irmãos, da minha família, da minha comunidade. Eu preciso de entendimento, eu preciso de discernimento. Eu preciso perceber melhor o que é que tu queres. Eu estou confuso, há uma nebulosidade. Então, pedir, Deus, dá-me clareza. Mostra que passos eu devo dar nesta conversa, neste confronto, nesta resistência face a face que eu tenho que ter com alguém. Senhor, dá-me discernimento, mostra tu. E depois é preciso admoestar, é preciso corrigir o que Paulo fez com Pedro, o que Deus fez com Israel e que nos ensina a fazer. É preciso dizer, não vais por esse caminho não. Isso não, isso está errado. Este passo faz parte da justiça, admoestar, arguir, resistir face a face, com o intuito de restaurar a paz, de restaurar o relacionamento, de ganhar o irmão. Isto é cuidado pastoral, isto é a igreja em ação. É preciso sondar o coração, ver se já tirei a trave do meu olho, se eu não estou a ser um hipócrita, um legalista. Mas eu preciso ir, eu preciso falar, eu preciso dizer em nome de Deus, por fidelidade a Deus, não, isso aí não. Por esse caminho não. Isso não está certo. Sondar o coração. Mas depois da conversa e com essa disposição, decidir perdoar para verdadeiramente me libertar. É a mim que me liberta. O perdão liberta-me a mim. Independentemente do arrependimento, o arrependimento vai me dar de novo a comunhão com essa pessoa. Se essa pessoa reconhecer que errou contra Deus, errou contra mim ou contra alguém,
O arrependimento restaurará a nossa comunhão, o nosso relacionamento. Mas independentemente da reação, da resposta dessa pessoa, eu posso ficar livre do que a amargura, o ódio, o rancor, a ira provoca dentro de mim. Se eu perdoar, se eu lançar sobre o Senhor, se eu disser como Deus disse em Cristo, na cruz, a mim, por causa dos meus pecados, dos meus pensamentos, dos meus desejos maus, Deus disse, está consumado, está pago. E eu posso fazer isso em relação àqueles que me ofendem. Isto é justiça, esta é a justiça bíblica. Decidir perdoar pode ser, como é para Deus, uma resposta justa à maldade. Mas o conceito central é o conceito de misericórdia, que está muito associado a essa ideia de fazer o bem, de cuidar dos pobres, de lembrar dos necessitados. E por misericórdia, a Bíblia quer dizer, e nós já lembramos isso domingo passado e na quarta-feira enfatizamos, que é uma bondade, uma boa vontade para com a pessoa que está em miséria, o miserável, o aflito. Mas é essa bondade, esse sentimento genuíno de bondade associada ao desejo de fazer alguma coisa, de ajudar na prática, mostrar compaixão. Não apenas ficar no plano dos sentimentos, dos pensamentos, mas eu tenho que fazer alguma coisa. É o que o misericordioso diz, afirma. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ter misericórdia de alguém é ajudar alguém que está aflito, que está em busca de auxílio. E, de alguma forma, dar algum auxílio, o auxílio possível, com os recursos que eu tenho, e levá-lo ao Senhor que tem todos os recursos para o auxiliar e para o aliviar. Esta palavra transmite uma ideia de emoção, mas uma emoção que se desperta em contacto com uma aflição que cai sobre outra pessoa, muitas vezes sem uma justa causa. A emoção despertada pela aflição imerecida nos outros e que contém um elemento de temor e também de misericórdia. É totalmente adequado à pessoa que tem um caráter nobre, um caráter divino, que está a ser trabalhada pela graça de Deus. É totalmente adequado e desempenha um papel na administração da justiça ter este tipo de emoção, de sentimento, de compaixão, de pena, de dó, de sentir com o outro que está a sofrer. Diante da possibilidade que a pessoa que assim se sente venha a sofrer do mesmo modo, ou seja, imagino se eu estivesse naquela situação. Imagino-me a mim, eu quero me pôr no lugar dele. E há um certo temor, um medo. Eu não queria que isto me estivesse a acontecer a mim, mas se estivesse, o que é que eu estaria a sentir? Então, este exercício de me pôr no lugar do outro. O cerne da questão é geralmente um ato ou uma expressão de amor, em vez de apenas emoção. Originalmente, esse conceito ele possui uma referência física, material, concreta, que denota preocupação amorosa. Portanto, não é apenas emoção, não é apenas ideias, mas há uma preocupação amorosa. Misericórdia não fica simplesmente por sentimentos, mas passa a ser uma ação, uma atitude, um ato. Eu vou dizer, eu vou falar, eu vou me encontrar, eu vou admoestar, eu vou corrigir, eu vou dar, eu vou estar lá, eu vou comprar, eu vou fazer alguma coisa. Esse é o cerne da questão. No Novo Testamento, esta expressão grega frequentemente aparece para descrever a atitude que Deus exige, requer de nós. Em Mateus 9, tanto como aqui em Mateus 23, denota a bondade de vida nos relacionamentos de mutualidade. Se estamos numa comunidade, se estamos num grupo
Existe uma bondade que se espera, que é exigida, que é devida. O que está lá em Mateus 9 é esta palavra de Jesus. Aprendei o que significa misericórdia. Procurem entender o que significa misericórdia. E esta expressão aparece em Tiago 3, em Romanos 12, e traz a ideia de uma bondade amorosa. Tiago 3, 17, Romanos 12, versículo 8. Uma preocupação tanto pelo bem-estar temporal, físico, aqui na terra, as coisas da terra, mas a mesma palavra para referir-se com esse cuidado pelo bem eterno, o bem-estar, a felicidade que não acaba. Então engloba essas duas esferas, a física, a vida na terra, trazer alívio, trazer consolo, trazer essa paz, mas principalmente nós percebemos que a preocupação bíblica está relacionada com o bem-estar eterno. Isso está descrito em Judas, só tem um capítulo, portanto no versículo 22 dessa pequena carta tem essa demonstração desse cuidado em relação à alma, ao futuro. Os cristãos que marcam vidas e que costumam ser lembrados, e há um que eu costumo lembrar do nome dele todos os dias. Não é fácil de dizer esse nome, mas eu sigo um plano de leituras há alguns anos que ele escreveu. O nome dele é Robert Murray McCheyne. Ele viveu na Escócia, um homem comprometido com Jesus, viveu poucos anos, mas um homem piedoso que estava comprometido em servir a Deus e um dia a distribuir folhetos, ele encontrou uma mulher muito bem vestida, uma dama da sociedade. E ele entregou-lhe um folheto. Ele foi ousado normalmente, e acho que vocês sabem o que eu sinto e acredito que em alguns ambientes com algumas pessoas, e por elas serem muito conhecidas, famosas, ricas, com uma aparência assim de gente muito abastada, parece que causa um certo temor nos aproximarmos dessas pessoas. Mas esse irmão, ele chegou até perto dessa senhora, estendeu o convite, entregou-lhe, e ela ficou ofendida. Porque é isso que acontece com pessoas ricas, da alta sociedade, pessoas que se acham importantes ou que realmente na sociedade são importantes. Se alguém as aborda, elas ficam ofendidas, elas não gostam dessa proximidade com o povo comum. E ela não gostou e perguntou, por acaso você sabe quem eu sou? E o irmão Robert, ele disse, olha, está a chegar um dia, vai chegar breve, que quem você é não importa para nada. Vai chegar esse dia e o dinheiro que tem, a importância que tem hoje, não vai contar para nada. Leia com atenção. Jesus elogia pessoas assim que se importam com o bem-estar eterno dos outros. Pode ter tudo o que precisa para a vida aqui na terra. Pode ter boa saúde, boa aparência, uma boa casa, pode ter conforto. Mas haverá um dia em que o que se tem aqui, o bem-estar aqui da terra, não será suficiente para ter paz, felicidade. Um homem convertido não deseja ir para o céu sozinho. Foi J.C. Ryle que disse isto. Alguém que entendeu quem é Jesus, alguém que entendeu o que é o reino dos céus, não quer estar lá sozinho. Quer levar outros com ele. Quer que outros entrem no reino, façam parte dessa bem-aventurança. Um homem verdadeiramente convertido não quer ir para o céu sozinho. É por isso que Jesus elogia os misericordiosos. Ele diz no Sermão do Monte, logo no início do sermão, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E esse assunto foi ensinado pela igreja primitiva num documento bem antigo, que era o documento para ensinar, para discipular os que se estavam a preparar para o batismo. Encontramos esta expressão, ser magnânimo e misericordioso, esta na versão em português.
ser isento de malícia, ser pacífico, bom e sempre temeroso das palavras que ouviste. Mas traduzindo do inglês, porque este mesmo texto está traduzido em várias línguas, diz assim: ser longânimo, ser piedoso, alguém que sente a dor do outro, que sente pena, ser sincero, quieto, gentil, sempre temendo as palavras que ouviste. Considera no que tu ouviste. O equivalente no judaísmo assume o sentido de uma atividade beneficente, querer fazer beneficência, querer fazer o bem. E assim pode ser usado mais estritamente para o conceito de dar esmola, de dar uma ajuda a um pobre, como nós encontramos em Mateus 6. Fazer obras de benevolência, dar esmola são expressões comuns desta expressão misericórdia, ou expressar misericórdia em grego. Ao lado do jejum e da oração, a ideia de dar esmolas, de dar uma ajuda financeira, uma contribuição, é uma prática especial de piedade. Jejum, oração e dar dinheiro, dar esmolas. Isso foi para os judeus, e vemos aqui em Mateus 6, como também para os cristãos mais tarde. E nesse documento de ensino, nesse documento que o nome é Didaquê, que continha esse ensino inicial, tem esta menção ou esta orientação. Fazei as vossas orações, fazei as vossas esmolas e todas as vossas ações como tendes no Evangelho do nosso Senhor. Foi o Senhor que ensinou a orar, mas foi o Senhor que ensinou a dar, a ajudar financeiramente. Por isso que Jesus diz: guardai-vos de exercer a justiça, a vossa justiça, diante dos homens com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E pondo em prática, então, isto que estamos a aprender sobre misericórdia, nós precisamos também pedir ao Senhor esse coração sensível. Senhor, se eu ainda não sinto, conduz-me a uma conversão genuína, a um arrependimento verdadeiro. Essa sensibilidade eu quero ter. Eu quero sentir como tu, eu quero ter a tua mente, eu quero nascer de novo. Se eu não sinto compaixão pelos perdidos, pelos pobres, pelos aflitos, eu ainda não nasci de novo. Mas eu peço, Senhor, dá-me uma nova natureza. Dá-me um coração sensível com aqueles que estão aflitos. Permitir que a dor ou o temor o estimule a agir, a ser ativo, a ser prático na demonstração do amor de Deus. E dar dinheiro, repartir os bens que foram confiados. Dar dinheiro. Em primeiro lugar, se tem um compromisso com uma igreja local, é um compromisso com Deus, dar pelo menos 10% daquilo que o Senhor confia, é um princípio bíblico. Antes da lei de Moisés, permanece nas Escrituras, mas além disso, ver quem está a precisar. E se não tem suficiente, o que a Bíblia ensina é trabalhe mais, para ter com que acudir ao necessitado. Se não tem é porque não está a trabalhar bem, não está a trabalhar o suficiente, porque o objetivo é ter com que acudir ao necessitado. Além de ser fiel a Deus e à igreja com a qual tem um compromisso, deve procurar ser útil nas mãos de Deus e levar ajuda ao que precisa. Procure as pessoas à sua volta. Esteja atento. Seja sensível e faça o que Deus ensina. E por fim, mencionar a fé, porque tudo isto está interligado, a justiça, a misericórdia e a fé. E a fé é essa convicção da verdade de algo, uma convicção, uma crença que diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, é acreditar que Deus existe, que Ele é galardoador, Ele recompensa aqueles que o buscam, aqueles que querem relacionamento com Ele. Fé está relacionada com coisas divinas, com a realidade espiritual, transcendente, portanto, não é com os nossos sentidos que nós a apreendemos, mas é com o nosso espírito, é com a nossa alma. Não é coisa da ciência.
mas é coisa inteligente. A palavra fé está muito associada à confiança e a um fervor santo, um compromisso com as coisas de Deus. Confiança na soberania de Deus, que Deus está acima de tudo e de todos. Deus é o Todo-Poderoso. A fé verdadeira lembra, sabe que Deus é Deus. O uso desta palavra, desta expressão, transmite principalmente a ideia de confiar, mas com a nuance de obedecer. Não é apenas acreditar, mas é agir em função dessa crença, sendo coerente com aquilo que diz acreditar. O conceito no Antigo Testamento do lado humano, a fé, envolve conhecimento, vontade e sentimento, também com um elemento de temor, um certo medo. Porque se nós percebemos que Deus é Deus e a sua grandeza, há um temor. E a palavra temor é sinónimo de medo. Um medo que atrai, não repulsa, mas de saber que Deus é Deus. Isso deve nos deixar no nosso lugar, pequenos, e muitas vezes a tremer diante dessa realidade. É uma atitude e um compromisso, tanto extensivo quanto intensivo, que abrange a totalidade da conduta exterior e a totalidade da vida interior. Tem emoções, sim, tem medo, tem tremor interno, tem noites sem dormir. Por causa da fé, há uma perturbação da consciência, mas que afeta a parte exterior. E por isso é extensivo. Isso mostra-se na forma de falar, na forma de agir, nas decisões que faz, na ajuda que dá, no compromisso, na presença, na pontualidade, na generosidade. Acreditar em Deus é reconhecê-lo como numa unidade de confiança, esperança, medo e obediência. Esta fé tem o seu fundamento nas realizações de Deus no passado e tem a sua própria relação com o passado em forma de fidelidade. Também se relaciona com o futuro como uma garantia de que Deus fará aquilo que prometeu e também com o presente, hoje, uma forma de obediência aos mandamentos. Numa demonstração de fidelidade pactual. Deus é um Deus de pactos. Deus é um Deus que valoriza a palavra, as promessas, os votos. Deus é um Deus de pactos, um Deus de alianças. E por isso nós também temos uma aliança. Nós imitamos Deus. Nós assumimos compromissos uns com os outros. Nós dissemos e temos dito que queremos cuidar uns dos outros. E nós temos escrito isso com base na Bíblia acerca desta decisão de cuidarmos uns dos outros, de exercermos esse discernimento, essa justiça, de sermos misericordiosos, compassivos, bondosos, fazermos e procurarmos o bem uns dos outros e de esperarmos que haja fé, esta fidelidade, esta confiança no Senhor, no soberano Senhor. E mais à frente vamos voltar a esta questão do nosso pacto. Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 23, nós lemos assim: quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo, subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes foste ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes e não obedecestes à sua voz. Quando alguém não obedece, é alguém que não crê. Não pode dizer que crê e desobedecer. E porque não creram, por isso não obedeceram. Alguém que diz que crê e não obedece, está a dizer, eu não creio. Essa é a conclusão que nós chegamos sobre fé, a fé bíblica, o conceito de fé. No Novo Testamento, este verbo significa dependência, confiança, crença, crer e observar, crer e obedecer, crer e por isso eu faço, creio e por isso eu digo, creio e por isso eu vou, eu creio e por isso eu dou. Obedecer enfatiza que crer é obedecer. Hebreus 11 diz isso. Tal como no Antigo Testamento, no Novo Testamento, em Romanos 1, versículo 8,
em Romanos 16, nós vemos este uso da palavra fé. Paulo mostra que crer significa obedecer nestas passagens. Também em 2 Coríntios 9. Em Romanos, capítulo 1, versículo 8, ele diz assim: eu dou graças a Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E ele diz a mesma coisa no fim da carta, em 16, 19. Então, eu li Romanos 1, 8, agora Romanos 16, 19. Ele diz, em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E no fim da carta ele diz assim, pois a vossa obediência é conhecida por todos. Ou seja, a vossa fé é proclamada em todo o mundo, mas por isso a vossa obediência também. A fé está ligada à obediência. E Paulo diz, por isso eu me alegro a vosso respeito. Eu estou feliz porque vocês não apenas dizem que creem, mas mostram que creem, obedecem. Em Romanos 1,5, ele mostra como é que é possível crer e obedecer. Por intermédio de Jesus, nós viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé entre todos os gentios, entre todos os povos. É por meio de Cristo que é possível crer e obedecer. É a ação dele em nós, é o trabalho dele em nós. E por último, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 13, diz: há pessoas que glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Jesus, pela liberalidade com que contribuís financeiramente, com que ajudam financeiramente. E por isso as pessoas estão a glorificar a Deus. Porquê? Porque vocês não apenas dizem que creem em Deus e no amor de Deus, mas vocês obedecem e praticam a fé. Somente a fé, não os sentidos. Somente a fé pode perceber a realidade celestial e compreender o futuro prometido. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. A fé como um relacionamento com Cristo. Crer em Cristo envolve uma relação pessoal semelhante à relação com Deus no Antigo Testamento, que havia essa relação pessoal de ouvi-lo falar, ver manifestações da sua presença. A aceitação do Evangelho é a aceitação de Cristo como Senhor, porque Cristo é a história da salvação. Ele próprio é a salvação. Não dá para dissociar Cristo da história, do caminho da salvação. Ele é o caminho, Ele é a salvação. E não há como separar a ideia de ser salvo de Cristo. E a fé, por isso, aceita a existência de Cristo e o significado desta existência para o crente. Descansa na mensagem, tal como a fé na mensagem significa fé na pessoa que a mensagem liga, intermedia. Romanos 10, lemos que com a tua boca confessares, disseres que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 14 diz, como invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele que nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue. Ouvir para crer e por isso depois há o resultado. Porque creu, como Paulo diz em Gálatas 2, Cristo vive em mim. Passa a ser parte. É relacionamento pessoal. Paulo diz aos Filipenses, no capítulo 1, 29, não fostes chamados não apenas, têm o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Sofrer por Cristo. É este tipo de relacionamento. Eu não queria fazer, não me apetecia fazer, mas por causa de Cristo, com o poder dEle, com a energia que Ele dá, com a vontade dEle, eu vou fazer. 1 Pedro 1,8, quem não havendo visto a mais, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. É possível sentir alegria, mesmo em dias difíceis, mesmo rodeados de muito pecado, porque se verdadeiramente cremos em Jesus, nós temos razões para estar alegres. As promessas que Ele nos deixou, o futuro que aguarda o crente, é razão suficiente para nos deixar em paz, alegres, felizes. E indo agora então ao texto de Lucas, que é um texto paralelo a este de Mateus 23,
essas duas expressões, misericórdia e fé, elas são trocadas lá, é o mesmo texto, é a mesma conversa confrontativa de Jesus com os fariseus. Ele diz as mesmas coisas: dais o dízimo da hortelã, da arruda, todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devias fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então aqui, fé e amor, precisamos lembrar que os crentes vencem o mundo por meio da fé, como nós lemos em 1 João capítulo 5. A forma de vencer o mundo, de como que ressurgir para uma vida eterna, a ideia da dessecularização, deixar de ser tão secularizado, deixar de pensar como todos, como a maioria pensa, como o mundo pensa, é através da fé, guardando os mandamentos de Jesus em obediência e firmeza de fé. É assim que a nossa mente é mudada, é assim que nós temos novos desejos, à medida que vamos ouvindo Jesus ensinar. O conteúdo dos mandamentos divinos corresponde à unidade da fé e do amor. A fé vê em Jesus o revelador do amor divino. O amor é produzido pelo recebimento desse amor, por entender e permanecer nesse amor e valorizar e agradecer a Deus por esse amor. Os crentes são conhecidos como discípulos de Jesus através do seu amor uns pelos outros, porque querem fazer o bem uns aos outros. Não querem que haja pobres no seu meio, não querem que haja aflitos no seu meio. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a fé. E nós sabemos que conhecemos Deus, em 1 João 2 lemos assim: nós sabemos que o temos conhecido se guardarmos os seus mandamentos. E nós guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável, porque nós cremos, nós temos fé. E Jesus disse: eu dei-vos mandamentos, como está em João 15. Eu tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E o meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros. Façam o bem. Preocupem-se uns com os outros. Se têm fé, então preocupem-se. Digam: por esse caminho não. Anda por este caminho. Corrige isso. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 1 João 4:7. É no amor uns aos outros que nós somos conhecidos como discípulos de Jesus. E é por isso, foi por causa do amor que Paulo confrontou Pedro. Ele importou-se. Ele discerniu. Ele sentiu compaixão, ele sentiu misericórdia. Ele teve fé e por isso ele resistiu a Pedro face a face. Quando Pedro, Cefas, veio a Antioquia, eu resisti-lhe face a face porque ele se tornara repreensível. Então nós, se vamos confrontar alguém, nós precisamos entender justiça, misericórdia e fé. Nós precisamos dominar estes conceitos. Porque esse ministério faz falta. Ele é necessário, o ministério da confrontação, da resistência face a face, do ensino, do pastoreio. Isso faz falta e é uma prova de amor. Em Lucas, misericórdia e fé são substituídas por amor. Uma das palavras hebraicas usadas no Antigo Testamento para traduzir amor traz esse sentido de misericórdia. O amor no Antigo Testamento é um sentimento espontâneo que impulsiona a pessoa a doar-se, a dar o seu tempo, a preparar uma conversa, desejando, ansiando aquilo que causa esse sentimento. Pedir: Deus, eu quero ter esse tipo de sentimento, eu quero ter essa preocupação de mostrar o bem, de fazer o bem. Uma das palavras hebraicas usadas no Antigo Testamento para traduzir amor traz o sentido de misericórdia. O amor no Antigo Testamento é um sentimento espontâneo. Expressa-se em obras de misericórdia. E o próximo, aquele que está perto, é o cidadão ou novo convertido, seja ele amigo ou inimigo. Mesmo que me tenha feito mal, está perto de mim, eu vou procurar fazer o certo, eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Amor, o amor bíblico,
tornou-se uma expressão fundamental para a obra de Deus e para a piedade cristã. Às vezes surge em forma de ascetismo. Ascetismo é fugir do mundo, sair do mundo, isolar-se, ir para um convento, ir para o monte. Não quero estar com ninguém, eu preciso estar sozinho. Jesus foi, por alguns momentos. Por isso, às vezes, quando nós amamos a Deus, nós precisamos desse momento, só nós e Deus. E às vezes tornamos-nos ascetas temporariamente. Nós vamos para um lugar onde podemos meditar, orar, buscar a Deus. Só que esse amor bíblico na prática expressa-se de forma mais comum na relação com outras pessoas, quando estamos em comunidade. É aí que mostramos se realmente amamos a Deus e às pessoas. No mundo que perece por causa do amor sensual, o amor eros, o amor sexual, um amor geral do mundo que busca a satisfação de qualquer forma, quer sensações físicas, e por isso o mundo está a perecer, está a ser destruído por ênfase nesse amor dos sentidos, do prazer físico, tentando em vão transcender-se através de sublimações desse amor erótico. Esse é o amor apaixonado que deseja o outro para si mesmo, quer para si, mas a igreja, a verdadeira igreja, sendo ela mesma totalmente dependente do amor misericordioso de Deus, pratica um amor que não deseja, mas dá. É isso que a Bíblia ensina. Nós queremos, humanamente, nós queremos que os outros nos deem, nos sirvam. Mas isso não é o amor de Deus. Não é para isso que nós estamos aqui. Para aprender a pedir aos outros, exigir dos outros que nos amem, que nos respeitem. Nós estamos aqui para amar os outros, para respeitar os outros. Para aprender a fazer a vontade de Deus. Concluindo, então, o que podemos fazer na prática para mostrar fé, orar, pedindo ao Senhor revelação. A fé vem pelo ouvir. À medida que Ele vai falando connosco, nós vamos tendo o que querer, confiar. E o Senhor continua a revelar-se, a dar-nos esse desejo de estar em lugares como este, de fazer apontamentos, anotações, de gravar no papel para poder gravar na mente, no coração, obedecer, cumprir ordens, seguir instruções, guardar mandamentos, respeitar as leis, confiar, descansar, esperar. Isto é fé. A fé bíblica. E por fim, doar-me a Deus e às pessoas. Dar tempo, dar atenção, dar afeição, afetos, trabalhar a favor dos outros. Isto é ter fé. Esta é a fé bíblica, é assim que nós entendemos os preceitos mais importantes da lei de Deus. Justiça, misericórdia e fé. Estas coisas são as que nós devemos fazer também hoje. Olhar para Jesus, contemplar Deus, ouvi-lo, ensinar, falar conosco. As pessoas maravilhavam-se da sua doutrina. E não é para menos. É com Jesus que nós temos que ficar admirados, encantados, é Ele que nós temos que ouvir. Para que possamos mostrar amor. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Paulo termina assim a primeira carta aos Coríntios. Sejam justos, sejam misericordiosos, tenham fé. Isto é, todos os vossos atos sejam feitos com amor.